Turma do propósito, aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Hoje, capítulo 7 do livro de João, capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar. Lá na descrição, clique lá, convide mais pessoas para estarem conosco, aprendendo sobre esse tema tão importante que é a questão do sofrimento. Também lá na descrição você vai encontrar todas as semanas. Hoje saiu a semana número 6, A Vida na Perspectiva de Deus. Leia, compartilhe, vamos aprender juntos qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. No capítulo de número 7, Jó vai ter um diálogo aberto com Deus. Como ele tinha certeza de que a sua queixa tinha razão de ser, não porque ele era justo, mas porque ele estava tentando acertar. Ele sabia que o seu coração era íntegro, reto e temente a Deus. E os seus amigos, ao invés de se compadecerem dele, vieram para poder acusá-lo de que ele tinha feito algo, de que ele estava sendo fraco. E Jó não tem nenhum tipo de medo de falar com Deus. Enquanto ele faz, coloca cria uma distância enorme entre Deus, que está nos altos céus, e Jó, que está sofrendo. Jó vai diretamente a Deus expor a sua queixa. E Deus, meu irmão, ele ama a sinceridade. Ele sabe lidar com a nossa dor, com as nossas dúvidas, e ele trabalha em nós. Ele trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. É o que ele vai fazer na vida de Jó. E Jó começa dizendo assim: não é penosa a vida do homem sobre a terra? Não são os seus dias como de um jornaleiro. Quando eu falo de jornaleiro aqui, eu tenho certeza que você pensou em alguém que vende jornal, entrega jornal. O jornaleiro aqui era o serviço militar, que cumpria uma jornada. E quem estava nessa jornada ficava ansioso para que essa jornada terminasse, para que ele pudesse descansar. Tanto é que Jó continuou fazendo algumas analogias. Ele fala sobre o escravo, ele fala sobre o trabalhador, quando ele diz assim: como escravo suspira pela sombra, como trabalhador espera o seu salário, mês após mês só tenho tido desilusões. Por que ele diz isso? Ele está dizendo que espera, tem uma esperança, uma expectativa, mas ele tem tido desilusões. As minhas noites têm sido cheias de aflição e as noites são compridas. Provavelmente ele relatando aqui alguma espécie de insônia. Ele diz: eu me canso de virar na cama até de madrugada e fico perguntando: será que já é hora de levantar? Ou seja, a insônia, o cansaço, a dor, o sofrimento tirou até mesmo a percepção do tempo de Jó. Essa descrição aqui, irmãos, eu acredito que é uma descrição literal. Jó estava sofrendo isso devido à enfermidade que Satanás havia colocado nele para o provar. Ele diz assim: o meu corpo está coberto de bichos, na versão atualizada diz vermes, e as cascas das minhas feridas, a minha pele racha e dela escorre pus. Ele diz, olha, versículo 5, a minha carne está vestida de vermes e de crosta terrosa, a minha pele encrosta e de novo supura. Supurar é aquela infecção que chega a colar, e ele está desta forma, todo ferido, mal cheiroso. Nós vamos ver que ele relata mau cheiro, mau hálito. E essa é a situação desse homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Meu querido irmão, nós somos provados e não podemos olhar para a realidade sob pena de desanimarmos. O justo, ele não vive pelo que ele vê, mas ele vive por aquilo que ele crê. Ele vai dizer: os meus dias passam depressa como a laçadeira do tecelão. Era o tecelão pisava e aquela roda ia juntando fio. E ele está dizendo que a vida passa depressa como a lançadeira do tecelão e vão embora sem deixar esperança. Ele está dizendo aqui sobre a vã confiança em uma juventude, em uma força, em uma vida prolongada. E ele está dizendo: a vida passa rápido como a lançadeira de um tecelão. Lembro a Deus que a minha vida é apenas um sopro e os meus olhos nunca mais verão a felicidade. Olha como é que Jó está desesperançoso. Ele acha que aquele ali é o fim, está caminhando para o fim. E a gente pensa assim: será que Jó estava sem fé? Não, meu irmão, Jó, ele continuava crendo, ele vai dar demonstrações que crê, mas ele está tranquilo, no sentido de colocar diante de Deus a sua queixa e de fazer algumas considerações, como ele diz assim: tu me vês agora, porém tu não me verás mais. Ele está falando com Deus: Senhor, o Senhor está me vendo, mas daqui a pouco o Senhor não vai me ver. O Senhor vai olhar para mim e eu já terei desaparecido, porque ele sentia que estava próximo à sua morte. Como a nuvem que passa e some, assim aquele que desce ao mundo dos mortos nunca mais volta. Ele está dizendo: está chegando a minha hora. Ninguém lembra mais dele, por isso não posso ficar calado. Ele falou: eu preciso falar enquanto eu tenho tempo. Enquanto eu tenho tempo. E o que ele vai dizer? Ele diz assim: estou aflito e tenho de falar, preciso me queixar, pois meu coração está cheio de amargura. Ele preferiu falar com Deus da sua amargura, e como eu disse, meu irmão, Deus sabe lidar com todos os nossos sofrimentos e questões. Ele pergunta: será que eu sou um mar ou algum monstro do mar para que fiques me vigiando? Já estou perguntando: Senhor, o senhor está achando que eu sou grande? O senhor está achando que eu sou um mar ou um monstro do mar? Naquela época havia histórias de um grande monstro marinho que agitava os mares. E ele está dizendo: será que eu sou isso tudo para o Senhor me vigiar? E ele continua: quando penso na cama que encontrarei descanso e que o sono aliviará a minha dor, quando eu penso que dormir será a solução, ele diz: o Senhor me faz ter pesadelos, o Senhor me assusta, de modo que nem acordado e nem dormindo eu tenho paz. Ele chega à conclusão e diz assim: eu prefiro ser estrangulado.
É melhor morrer do que viver neste meu corpo. Detesto a vida e não quero mais viver. Deixe-me em paz, pois a minha vida não vale nada. Ele está pedindo a Deus, Senhor, deixa eu morrer. Olha a situação que eu cheguei, verme na minha carne, toda supurenta, escorrendo pus. E, e mesmo assim, meu querido irmão, Deus não aparece repreendendo Jó neste momento. Jó está tendo uma crise, Deus sabe lidar com as nossas crises, o Senhor nos entende. E ele diz ainda para Deus: o que somos nós para que nos dê a importância e te preocupas com a gente? Porque nos vigia todos os dias, ele está dizendo, e a todo instante nos faz passar por provas? Quando deixará de olhar para mim, a fim de que eu tenha um momento de sossego? Ele diz isso, versículo 19, ele diz assim na versão atualizada: até quando não apartarás a tua vista? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal fiz a ti, ó espreitador de homens. Ele está dizendo, ele falou: Senhor, até quando você vai me vigiar? E se for algo que eu fiz, se eu pequei, ele diz, se eu pequei, que mal fiz a ti, ó vigia das pessoas? Porque fizeste de mim um alvo das suas flechas. Qual é a razão de eu me atingir de maneira tão forte? Por acaso eu sou uma carga tão pesada assim? Ele diz. Será que eu fiz por onde merecer tudo isso? Por acaso eu sou uma carga tão pesada? Por que não perdoas o meu pecado, se é assim? Se eu fiz, por que o Senhor não perdoa? E não apagas a minha maldade? Logo eu vou estar na sepultura, tu me procurarás, mas eu não existirei mais. Então, irmãos, nós estamos aqui diante de um dos desabafos mais sinceros de toda a Escritura, onde Jó diz para Deus: Deus, eu estou sendo frustrado porque eu quero morrer e essa morte não chega. Eu tenho tido desilusões. Não há prazer em mim. Meu corpo está cheio de bicho, pingando pus. O Senhor sabe que a minha vida não é nada, eu não mereço a sua atenção. O Senhor me vê agora, daqui a pouco o Senhor não me vê mais. Mas eu tenho que falar porque eu estou amargurado. Estou amargurado. Se eu penso em dormir, quando eu vou dormir, o Senhor me dá pesadelos. É melhor morrer, ele diz, do que viver neste corpo. E ele termina dizendo assim: por que o Senhor dá tanta importância para nós? Quando é que o Senhor vai deixar de olhar para mim? Se eu fiz algo de errado, me perdoa, porque eu tenho um fim de suicídio. Por que não perdoas o meu pecado? Logo, logo, ele diz: estarei na sepultura e tu me procurarás, mas eu não existirei mais. Qual é a lição que nós aprendemos aqui, irmãos? Nós aprendemos que há situações da nossa vida que, por mais que nós tenhamos fé, como a de Jó, nós vamos, em algum momento, irmãos, nos desesperarmos. Isso é normal. O apóstolo Paulo diz que houve provações que o fizeram desesperar por sua própria vida. Então, há situações muito complexas, muito adversas, mas para todas elas, irmãos, nós devemos fazer como Jó. Jó poderia ter começado a discutir com Elifaz, mas Jó foi falar com o próprio Deus, colocar sua queixa diante de Deus. E por que nós podemos buscar o Senhor e devemos buscar o Senhor, irmão? Porque o Senhor é longânimo, é misericordioso. O Senhor, ele tem uma maneira toda especial de tratar a cada um de nós. Então você pode levar diante de Deus a sua dúvida, o seu questionamento, o seu porquê. Eu já vi gente dizendo que a gente não pode perguntar a Deus por quê. Claro que pode. O próprio Jesus perguntou na cruz: Deus meu, por quê? Então você pode sim colocar diante de Deus, clamar diante do Senhor. O que você não pode nunca, meu irmão, é achar que ele perdeu o controle. Desânimo vai vir, pressão nós sentiremos, e muitas vezes nós vamos sentir vontade, desejo mesmo, de desaparecer, de morrer. Pastor, o que você está dizendo? Meu irmão, só lê a Bíblia. Quantos homens, heróis, que nós temos como heróis na Bíblia, homens de Deus, homens que foram falhos, mas que exerceram um papel muito importante na história da igreja. Tais homens também pecaram, e nós também pecamos. Nós precisamos da misericórdia de Deus. E de vez em quando, irmãos, nós vamos ter momentos de desabafo com Deus. Desabafe diante do Senhor, chore na presença do Senhor, leve a sua causa na presença do Senhor, clame, e pode ter certeza que o Senhor te ouve e não se escandaliza com a sua dor, porque ele já a conhece. Deus te abençoe e até amanhã para mais um capítulo das Escrituras.